Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar com as nossas histórias e essa história de hoje, ela é exatamente a continuação da última história e estava naquele momento de voltar para a cidade. Diz a Bíblia que enquanto Davi estava entrando na cidade, muitas mulheres se reuniram com cantos e tamborins e elas dançavam na cidade e elas cantavam músicas para Davi e elas diziam assim: o rei Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E elas cantavam todas felizes. Todos estavam ali reunidos, agradecendo a Deus pelo livramento, agradecendo a Davi pelo livramento. Mas quando o rei Saul ouviu essa música, ele disse: ué, se eu matei milhares, Davi matou dezenas de milhares, o que lhe falta senão o reino? Gente, o rei Saul, ele tinha muito orgulho de si. E ele não queria entregar o reino dele jamais para ninguém. Então aquela vaidade que se transformou em orgulho no coração de Saul, a ponto dele pecar diante do Senhor, ainda tinha muito orgulho no coração de Saul. E ele sentiu inveja e ciúmes de Davi, um menino. Através desses ciúmes, desse pecado, ele deixou que o espírito mal voltasse nele. E a Bíblia diz que todo o tempo ele intentou contra Davi. Ele queria matar Davi a todo instante. A Bíblia diz que houve um momento em que o espírito mal se apossou dele, que Davi começou a tocar a harpa, que ele tinha uma lança na mão e ele jogou a lança em Davi. E Davi, se não tivesse desviado, ele teria morrido. Jonatas, o filho de Saul, amou muito Davi como amigo. Ele foi o melhor amigo de Davi. A Bíblia diz que eles estavam sempre juntos. Mas Saul tentava matar Davi sem que as pessoas percebessem. Por exemplo, isso foi anos, né? Junto com o rei Saul, Davi foi treinado na guerra e ele começou a colocar Davi em frente das batalhas para que Davi morresse. Só que Deus era com Davi. Jamais Deus iria permitir que acontecesse isso com Davi. Mas o rei Saul fazia isso. Colocava Davi na frente das batalhas para ver se ele morria, para que os filisteus o matassem. Mas ele voltava sempre vitorioso. Todas as batalhas que Davi ia, Davi voltava vitorioso. E o rei Saul se enchia de ódio. Passado-se algum tempo, conforme prometido, Saul deu a sua filha em casamento a Davi. Ele iria dar uma outra filha, mas essa filha já tinha sido prometida para um outro rapaz e ele soube que Mical amava Davi. Então ele conversou com Davi, Davi concordou então em casar-se com Mical. Mas o rei Saul não estava nada feliz com isso. Um dia Mical ouviu o seu pai conversando com alguns soldados para que quando amanhecesse entrasse no quarto e matasse Davi. Então ela contou a Davi o que estava acontecendo e pediu para que Davi fugisse. Ela ajudou o Davi a fugir pela janela. Jonatas ajuda Davi a se esconder. Mas a partir deste momento, a vida de Davi não foi fácil. Ter que viver fugindo das mãos do rei Saul, porque agora o rei Saul já não conseguia mais disfarçar o seu ódio contra Davi. Davi fez algum mal para Saul? Não. O rei Saul odiava Davi por ser Davi quem era, por ser verdadeiro, por ser usado por Deus, por ser um menino humilde, por ser um homem bom. Saul odiava Davi pelas qualidades que ele tinha. Olha que situação em que Davi chegou, ao ponto de ter que viver fugindo do rei Saul. Davi foge do palácio e ele vai até a casa de Samuel. Conta tudo para Samuel o que estava acontecendo e Samuel esconde Davi. Mas o rei Saul fica sabendo onde Davi está e manda também guardas lá para matar Davi.
Saul não respeitava mais ninguém, nem mesmo o profeta Samuel. Samuel e Davi então vai para Naiote. Lá eles ficam escondidos por um bom tempo. E aí Davi marca um encontro com Jonatas. Davi queria entender, porque ele não fez nada contra Saul, para Saul querer matá-lo. Jonatas faz Davi saber que seu pai realmente quer matá-lo. Jonatas até tentou conversar com Saul, mas Saul estava tão empoderado do mal que ele até ameaçou em matar o próprio filho. Davi, você terá que fugir para o resto da sua vida, porque meu pai realmente quer te matar e ele vai atrás de você. E a Bíblia diz que Davi chora, mas chora muito de tristeza. Jonatas também chora, mas a Bíblia diz que Davi chora muito mais de tristeza por saber que ele era inocente e ter que viver fugindo. Imagina, um ungido a rei ter que viver fugindo de alguém que não tem Deus na sua vida mais. Olha que situação de Davi. Davi foge para muitas terras, ele entra até na terra dos filisteus, para vocês terem uma ideia, porque na terra dos filisteus ele estava sendo até mais bem amparado do que na sua própria terra, com Saul querendo matá-lo. Não foi fácil a trajetória de Davi, e ele viveu todo o tempo fugindo até a morte de Saul. Muitas vezes nessa vida somos perseguidos também. E às vezes nos perguntamos, mas o que foi que eu fiz? Aonde eu errei? E muitas vezes não é erro nenhum que você cometeu. Simplesmente as pessoas te invejam, têm ciúmes de você. Não é pelo que você tem, mas sim pelo que você é. Está aqui um exemplo firme. Saul tinha inveja de Davi pelo que ele era, não pelo que ele tinha a oferecer, porque Davi não tinha nada para oferecer. Ele era pobre, ele não era rei, ele só era casado com a filha do rei. Todo o poder era de Saul. Ele não tinha o porquê sentir ciúmes, nem inveja de Davi. Eu trago isso para a minha vida. As pessoas às vezes nos invejam, não é pelo que nós temos, e sim pelo que somos. Por isso temos que firmar nossos passos em Deus, porque ainda que nós passamos por perseguição, por aflição, por angústia, mas se nós estivermos firmes com este Deus Todo-Poderoso, Ele nos ajuda a vencer, nos dá estratégia. Vamos fazer a nossa oração todos os dias, pedindo a proteção de Deus sobre nós. Se você faz bondade, continue fazendo, continue amando, continue sendo quem você é. Volto a dizer, não importa o que pensam de você, não importa o que dizem de você. Você deve se preocupar com o que Deus pensa de você. E se Ele tem motivos para ter te escolhido, é porque Ele conhece o teu coração. Ele conhece a humildade que há dentro de você. Permaneça firme com o Senhor, porque é Ele quem nos dá o livramento. E chegamos ao final de mais uma história. Espero muito que vocês estejam gostando das nossas histórias bíblicas. Ainda tem muito mais pela frente. Não perca as próximas histórias. Deixe o seu like, compartilhe essa história com quem você ama. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e faça parte dessa família. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Jesus.